E aí, pessoal, e por onde anda a cabeça de PP? Envolto a uma polêmica importante, possibilidade de saída, conversa com empresários, também a sua posição pessoal e, obviamente, a coletiva de Renato Portaluppi ontem indicando algumas dificuldades. É sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, a oportunidade no link abaixo aqui na descrição do vídeo, passo a passo sobre o trabalho home office e como conseguir até R$4.000 de renda extra com um pequeno investimento de R$67. Não deixe de participar, é no link aqui na descrição deste vídeo. PP. PP, para muitos e para mim, é a estrela do Grêmio na temporada 2020, que está terminando em 2021. Foi com o PP que o Grêmio construiu os seus melhores momentos, foi através da figura de PP que tudo se encaminhou para o Grêmio na temporada que a gente está jogando. Mas PP, em determinado momento, isso aconteceu em outubro, e novamente agora no mês de janeiro, PP foi envolvido em polêmicas sobre a sua saída do Grêmio vendido ao Porto de Portugal. Isso aconteceu também da mesma maneira no mês de outubro. Aí, em cima dessa leitura, ele foi muito bem no mês de novembro, vocês vão lembrar, muito bem, depois da polêmica. E agora, mais uma vez envolvido, agora parece até que o negócio foi fechado para entregar em junho. Ou seja, PP iria jogar lá na equipe do Porto no mês de junho. Lembrando que isso também foi falado lá no mês de outubro, mas vamos esquecer outubro e vamos falar de janeiro. Há poucos dias atrás, o Renato deu uma entrevista falando sobre a permanência de PP, dizendo que conversou com o jogador e que o jogador estava com a cabeça aqui e que isso determinaria, então, um momento bom para o PP. E isso foi muito valorizado por todos, inclusive valorizando a figura do Renato que conversou com ele. Isso são fatos, isso são histórias, não são narrativas, nada disso. São histórias que a gente construiu e que o Renato, uma a uma, foi esclarecendo, o presidente Romildo da mesma maneira, e tudo se encaminhou e estava tudo bem. Mas o PP não vem fazendo grandes jogos, assim como o Grêmio não vem fazendo grandes jogos. E a figura de PP ontem foi objeto de uma pergunta na coletiva de imprensa pós-Grenal. E Renato foi por um outro viés completamente diferente daquele que disse que o jogador estava com a cabeça aqui e que tudo estava resolvido. Diz Renato que a pergunta deveria ser direcionada a Adriano Espadoto, empresário do jogador, que para ele o PP estaria jogando assim em razão das especulações envolvendo a sua saída do Grêmio. Ou seja, o que aconteceu um mês atrás não vale mais. Agora, o que vale é que o PP está mal, e está mal por causa do empresário. Convenhamos. As coisas não são tão estanques no futebol, não. Mas as coisas não podem mudar dessa forma. O que ontem era verdade, hoje não pode ser mentira. O Renato mesmo diz isso. Por que mudou? O que mudou de um mês atrás para agora, se estava tudo acertado, estava tudo arrumado e o jogador estava com a cabeça aqui? E mais, vocês acham que o jogador não está atuando porque não está com a cabeça aqui, se ele estava atuando no mês de novembro, depois de toda a negociação envolvendo ele no mês de outubro? Claro que não, né? O problema do Grêmio passa muito longe de uma proposta do Porto pro PP e pro Grêmio de uma saída desse jogador. O PP ontem, muitas vezes, ele teve que arrancar saindo praticamente da linha da lateral do Grêmio porque estava marcando o time do Inter. E aí a gente vai dizer que o mau momento dele é por causa disso? Não, né? Não é isso que está em jogo, não é isso. Não é isso. A cabeça do PP, que pode não estar tendo tecnicamente seu melhor momento, mas está longe de ser um jogador despreocupado, desinteressado. Se fosse com outros ali, tem vários que estão assim, mas não é o caso dele. Ele correu, ele lutou, ele tentou, o time está errado, o time está bagunçado. Por isso é que ele não conseguiu jogar. O que mudou de um mês para cá? Aí ele foi vendido. Se ele foi vendido e o Grêmio faz esse entendimento, não bota para jogar. Agora, há um mês atrás, ele estava vendido, sairia em junho, como vai sair, e estava tudo bem. O resultado do campo, a gente sabe, ele pode mudar algumas coisas, ele tem que ser analisado,
mas ele está longe de ser algo para fritar os jogadores ou o próprio técnico. A gente tem que entender o que está acontecendo. Muitos estão jogando menos do que jogam. Muitos, dentre eles o PP. Agora, colocar o PP na linha de ser, vamos dizer assim, a força à frente, colocar um PP na jaula dos leões, por exemplo, criando uma figura de linguagem, não é, convenhamos, a melhor medida. Não é. O Grêmio fala tanto em economia interna e usa tanto isso, pois essa seria uma hora de tentar avaliar, entender internamente. Então, essa foi uma situação que se colocou e que a gente tem que analisar a cabeça do PP a partir de agora. Será que isso vai fazer com que o Grêmio mude de opinião e o PP viaje já? Será que é de fato isso? Ou o time está desorganizado, o PP tendo que correr mais do que pode? São questões importantes. E a mais importante, sem dúvida, por onde anda a cabeça de PP? Depois de uma coletiva dessas, tem que sentar e conversar. Sob pena, daí sim a gente não poder contar com esse jogador, que é fundamental e que nós aplaudimos de pé a atitude do Grêmio em segurar ele mais uma janela. Tomara que tudo se resolva. Confesso para vocês que a coletiva me preocupou. Tenho curiosidade de saber como vai ser esse próximo capítulo ou os próximos capítulos da novela PP. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.